Você é ciumento? Alguns dizem que uma pitadinha de ciúme apimenta o relacionamento. Outros acreditam que é uma prova de amor. Mas tem quem defenda que o ciúme descontrolado é a principal forma de estragar um relacionamento. Por esse assunto, quem vai falar é a psicóloga Catarina Damas. Olá, Catarina, tudo bem? Olá, Claudine, tá tudo. Prometido é devido. Você prometeu a semana passada estar aqui para falar sobre o ciúme. É verdade. Esse assunto de hoje, então, é complicadíssimo, não? É um bocadinho. Assim, para algumas pessoas isso pode passar a ser assim um caso seríssimo, porque a gente tem visto cada vez mais nos jornais, cada vez mais nos telejornais, histórias tristes de ciúme. Sim, é verdade. Mulheres que acabam a ser assassinadas por maridos, por exemplo. Exatamente. A violência doméstica hoje tem uma relação muito forte com essa questão dos ciúmes, porque começa tudo por aí, não é? É pelo controle, a necessidade de controlar o outro. A necessidade de controlar o outro. Eu acho que isso é muito pertinente falar, porque embora nós vivemos numa sociedade tão evoluída, nós ainda vivemos com sentimentos tão primários. Sim. Né? O que é o ciúme, assim, se a gente pudesse falar conceitualmente, o que seria o ciúme? No geral, o ciúme é uma emoção, né? Quer seja angústia, raiva, né? Sentimento de posse, que, desencadeada por uma situação de ameaça, quer seja real ou imaginária, pode ser da cabeça da pessoa, despoleta um determinado comportamento, né, para acabar com essa emoção. E é engraçado que às vezes até são coisas muito simples, né? Uma verdade. roupa que a pessoa usa e essa pessoa, o companheiro não gosta, e depois começa também, existe ali naquele meio também um jogo de manipulação, certo? Sim, completamente. A pessoa, quer seja o homem ou a mulher, porque nós tendemos a falar muito de ciúme do homem pela mulher, na questão da roupa, do não sair com determinada saia, ou determinadas calças, ou determinada maquilhagem. Mas o contrário também acontece. Há mulheres que não deixam o homem sair com uma determinada calça, ou com determinado sapato. Ou Ai. E com os amigos? Sim, com os amigos. Isso é muito complicado, porque a gente bastante. nunca sabe o limite, não é? É bastante. Quando é que a gente consegue perceber o limite? Ora Será bem. que eu sou ciumenta? Será que esse ciúme meu vai me levar a destruir o meu relacionamento? Porque eu acho que esse deve ser o exercício que nós todas temos que fazer. Nós todas e todos temos que fazer. Será que eu estou no ponto chave mesmo do ciúme? O tomar a consciência de que o ciúme é exagerado, que já tomou proporções exageradas, é quando começamos a desconfiar de tudo o que é dito. Quando começamos a revistar telemóvel, quando começamos a revistar Facebook, quando começamos a revistar todas as redes sociais possíveis e imaginárias, quando começamos a pensar, a levar o dia a pensar o que será que está a fazer na escola, no trabalho, com os amigos, com as amigas. Né? Quando há esta obsessão por saber o que é que o outro está a fazer, é um ciúme patológico já. É um ciúme patológico. Concluindo, é quando você se preocupa mais com o outro do que consigo. Exatamente. É. Exatamente. Isso é bastante triste, porque a gente tem visto até meninas muito novas que passam por esse tipo de situação. Exato, uma pessoa perde a personalidade. Nós começamos a viver em função do outro, né? Do controle do outro. E já não sabemos viver sem isso, porque temos medo de perder aquela pessoa ou perder a posição de importante naquele relacionamento, de pessoa importante para o outro, e começamos a fazer uma perseguição um tanto ou quanto ridícula, não é? Ridícula. E injusta. Injusta. E muito injusta. Muito injusta. A Catarina acha que o ciúme, a pessoa que é ciumenta, ela é uma pessoa insegura? Vem mais ou menos daí? Sim, pode ser. O ciúme pode revelar baixa autoestima, baixa confiança, pode ser simplesmente porque viveu a sua infância num ambiente de controle, não é? Pode ser por modelagem. Viu os pais serem ciumentos, viu os pais serem controladores, viu os pais serem obsessivos, então é o comportamento que reproduz porque foi o comportamento que aprendeu. O que uma pessoa pode não aceitar? O que já seria um comportamento abusivo, vamos dizer assim? A invasão de privacidade. Sim. A nossa liberdade acaba quando começa a liberdade do outro. Sim. Então, vamos supor que uma menina começa a namorar, uma mulher começa a namorar com um rapaz, e se ele já quer saber dos seus horários, se ele já quer controlar os horários que você vai para casa, esse já é um sinal que a coisa pode não estar bem? Já. E se a pessoa permite, porque o problema é quando a pessoa permite. Não é? Eu sou ciumenta, por exemplo, e começo a fazer invasão ao meu namorado. Começo a ver os horários dele, começo a controlar tudo. Se ele permitir isso,
vai-me dar a força que eu preciso para continuar a ser assim. Mas tá aí, é uma situação complicada. Se a pessoa for realmente muito ciumenta, ela vai ser ciumenta sempre, ou se a outra pessoa colocar o limite, ela vai... Depende. Depende da pessoa. Exatamente, depende da pessoa. É claro que se a outra pessoa vincar a sua posição, pode abrandar a outra. Conheço casos próximos que isso não aconteceu e, portanto, a pessoa continuou ciumenta e levou o relacionamento à ruptura, efetivamente. Sim, porque a pessoa não aceitou, então, aqueles atos dela. E existe também o contrário. As pessoas que demoram um imenso tempo num relacionamento que nem sempre é saudável, porque existe uma tendência ali de um relacionamento muito ciumento não ser saudável, não é? Exatamente. E depois chegar até a violência, a pessoa, quanto mais tempo ela estiver envolvida nesse relacionamento não saudável, é mais difícil ela se libertar dele? É, porque, como em quase todas as coisas na vida, gera um ciclo vicioso. A pessoa é ciumenta. Revira telemóvel, Facebook, o que seja. A outra pessoa chateia-se, dá-se uma zanga. Okay. O ciumento ou ciumenta assume que fez a asneira, pede desculpa. Ok. Passa à fase boa. Depois, por algum motivo, De novo. volta tudo outra vez. O que é bastante complicado, porque as pessoas, depois elas passam a não tomar consciência, porque elas acreditam que aquilo passou a ser normal. Aquilo acontece tantas vezes na vida, que ela fala, ele é assim mesmo, não é? Exatamente. As pessoas acabam-se a acomodar com aquilo que têm. E depois, quando é efetivamente uma relação de muitos anos, uma pessoa pensa, e agora vou ficar sozinha? Exatamente. E agora vou acabar um relacionamento de tantos anos? E se já há a família envolvida, e agora a família como é que vai ficar? Uma pessoa deixa-se ir levando. O que é pior? Consome muito mais os dois. Os dois, exatamente. A pessoa, nesse momento, o que ela tem que fazer para fortalecer sua autoestima? Se ela, quem está lá em casa, que está nos ouvindo, e percebe o que é que eu estou fazendo com essa pessoa agora, eu vivo esse relacionamento que está sendo dito agora no Planeta Mulher, o que essa pessoa tem que pensar, o que ela pode, de que forma que ela pode fortalecer sua autoestima e fugir mesmo desse relacionamento, ou enfrentar, né? Acho que não é fugir, é enfrentar esse relacionamento. Existem duas coisas que a pessoa deve fazer. Primeiro, ponderar a sua vida e perceber se é aquilo que quer. Né? Tem que pôr as cartas em cima da mesa e ver vantagens e desvantagens de continuar com aquela relação. E depois tomar uma decisão e passar à ação. Que é a parte mais difícil. Pois é isso. Como é que é essa ação que ela tem que tomar? Ela tem que ser muito clara com essa pessoa. Exatamente. Ou ajuda a pessoa a assumir que tem um problema e que para isso precisa de ajuda especializada. Ou então resolve que realmente não faz sentido continuar naquela relação e que cada um tem que seguir o seu caminho. Muito bem. A Luana Mendes disse que sofre muito com o namorado e ele já chegou ao ponto assim, de rasgar a roupa dela, pois ela achou que ele achou que ela não estava assim muito bem vestida, não estava vestida adequadamente. Ela quer saber se é possível mudar. Pelo que ela fala ali, ela ainda é uma adolescente, tem 14, 15 anos. Como é que ela pode fazer para mudar essa situação? Mas eu acho que, nesse caso, ela quer saber se ela pode mudá-lo e não terminar o relacionamento. Nós, quando somos jovens, quando somos assim muito novinhos, temos a ideia de que o amor supera tudo, não é? E que a gente pede uma prova de amor e a pessoa dá. Aliás, nós ouvimos isso o tempo todo nas histórias das princesas. Exatamente. Não é? Mas não é real. Não é? Provavelmente o namorado precisa de ajuda. Tem que se perceber porquê que ele é tão controlador, se é realmente um efeito de modelagem, se é aquilo que ele viu na família, ou se é falta de confiança, baixa autoestima, ansiedade, frustração, que deposita nela. Cada vez mais se vê adolescentes, ou seja, a violência no namoro, quer seja verbal, física ou psicológica, neste caso física e psicológica, porque chegou a rasgar a roupa. Exatamente. Não é? Física e psicológica. Exatamente, começa cada vez mais cedo. E cada vez mais cedo as raparigas ou rapazes estão a aceitar isso. E não pode ser. E não pode ser. Não deve, pelo menos, não é? Quais são os atos que nós temos que tomar para impor essa não aceitação de um evento como esse, logo no início do relacionamento? Ora bem, é pôr os pontos nos is. É dizer mesmo, isso você não faz comigo. Exatamente. É assim? Tu tens a tua personalidade, eu tenho a minha, eu respeito a tua, tu respeitas a minha. Eu sei como quero, tem que haver cedências dos dois lados. Né? Estipular, olha,
Tu podes sair com os teus amigos, desde que tenhas cuidado com isto, aquilo e com o outro. Claro. Tu podes sair com esta roupa, desde que não te insinues que tenhas cuidado com isto, com aquilo e com o outro. Até porque o ciúme é percebido de maneira diferente pelos dois tipos, homem e mulher. É verdade. A mulher envolve-se de uma forma mais emocional, portanto tem medo que o homem se envolva de uma forma mais emocional com alguém. Ok. O homem envolve-se, não que seja só sexual, Sim. né? Mas a sua necessidade maior É sexual? é. E então tem medo que a mulher seja o troque pela questão sexual. Ou seja, a mulher foca o lado emocional e o homem foca o lado físico, o lado sexual. É muito interessante. É muito interessante e é muito perigoso. É bastante. É bastante. Catarina, muito obrigada por estar aqui conosco. Adorei o tema do ciúme e já devo dizer que eu não sou muito ciumenta. Não sei o que acham lá em casa, mas depois a gente vê isso. Um grande beijinho, minha querida, e até a próxima. Obrigada, Cláudia. E você não saia daí, porque você já sabe, 10 segundos passam muito rapidinho e ainda tem muito pela frente. Pesquisa revela que algumas mulheres gastam até 4 horas por dia em beleza. Mas será que precisa de tudo isso para ficarmos mesmo bem? Karina Martim, que é a nossa consultora de beleza, que vai falar tudo isso. Karina, tudo bem? Tudo bem, Claudinha. Nós prometemos a semana passada e nós voltamos hoje para falar sobre colorimetria. Isso é algo muito novo, não é? Colorimetria faz parte de uma das áreas da assessoria de imagem. E é o estudo que mede as cores nas pessoas. Portanto, todos nós temos paletas pessoais, paletas harmónicas, que fomos criados com essas cores. Cabelo, cor de olhos, cor de pele, e temos... Podemos dizer que são as nossas cores, são não é? as nossas cores pessoais, sim, e muito específicas. E existem cores reais que são compatíveis com as cores pessoais de cada um. Ok. Isso é engraçado porque realmente a gente anda na rua e vê umas pessoas tão coloridas, a gente percebe mesmo que ali é um exagero, não é? Exatamente. É falta de conhecimento, então? Sim, sim. Isto é uma área que tem que se estudar. Portanto, dentro da cor temos a parte do valor, temos a parte da croma e temos a parte da saturação. Qualquer um desses aspectos tem que ter a ver com a própria cor em si. Por exemplo, um azul pode ser um azul mais frio, pode ser um azul mais cálido, pode ser um azul com mais saturação ou menos saturação, e é que nos vai determinar qual será o ideal para nós. Temos que fazer um estudo para isso. Então na verdade não é assim. O vermelho não fica bem para mim. Na verdade, todas as pessoas podem ficar bem com todas as cores, depende muito da tonalidade, é por aí? Sim, exatamente. Toda a gente pode usar as cores todas. Sim. É preciso encontrar o tom de por exemplo, um tom de vermelho certo para a sua colorimetria. O melhor azul, o melhor amarelo, o melhor laranja. Há cores que são menos compatíveis com algumas paletas, quase impossíveis, mas quase toda a gente pode usar quase as cores todas. Então é só descobrir o que é ideal pra gente. E foi muito engraçado porque no programa passado nós falamos sobre a importância de conhecermos a nós mesmos e também o que fica melhor pra gente, porque isso acaba economizando tempo, dinheiro, e é isso que nós vamos fazer agora, não é? Exatamente. Quando nós descobrimos quais são as nossas cores melhores, quando vamos diretamente às lojas de compra, vamos diretamente às cores que nos ficam melhor, já não perdemos tempo nas outras, já não ficamos na dúvida se nos fica bem, se nos fica mal, porque já temos uma ideia do que é que vamos comprar. Estou muito curiosa, quero aprender tudo agora. Trouxe duas caras lindas, quem são? Exatamente. Esta é a Filipa, é uma das nossas colaboradoras, e ai, agora não me lembro, não é verdade. Exatamente. É uma loirinha e uma mais morena. Exato. E a ideia é essa, é mostrar mais ou menos o que fica bem em cada uma. Exato. É isso? Temos a Filipa, que ela tem uma colorimetria de uma tonalidade de pele mais escurinha, com cabelo escuro e olhos escuros. E ela tem o cabelo mais claro, olhos castanhos mais clarinhos e a pele mais clara. Portanto, são totalmente diferentes uma da outra. Exatamente. Portanto, ela é de uma harmonia mais quente, e agora vamos comprovar com os lenços que ela é de uma harmonia mais fria. Quando a gente fala é de uma harmonia mais quente, o que significa mais quente? São cores mais escuras? Não. As cores mais quentes são todas aquelas cores que têm mais amarelo na sua composição. E as cores frias são todas aquelas que têm mais azul na sua composição. Sim. Então, quando falamos, por exemplo, de um azul
é difícil encontrar um azul mais quente, mas existem. E, por exemplo, um verde pode ter mais amarelo na sua composição, como o amarelo limão, ou assim, ou pode ser um verde floresta, por exemplo, que tem mais azul na sua composição. Ok. Então, para Filipa, o que vamos fazer um teste, por exemplo. Vamos provar na Filipa esta cor, que é um amarelo puro, é um amarelo primário, e vamos comprovar qual é a luz que emite sobre o rosto. Ok. O que vamos comprovar, não sei se as câmeras conseguem ver, é que as linhas do rosto dela, todo o rosto se ilumina muito mais. Sim. E esse é o propósito? Esse é o propósito, que as cores têm que emitir luz. Se emitem uma luz positiva sobre o nosso rosto, o que vai fazer é que todas as nossas imperfeições diminuam. As olheiras diminuem, as manchas, dá-nos todo um aspecto de como quem chegou de férias. Assim como o flash das máquinas, exato, não é? Exato, é como um Photoshop natural. Só que se usamos as cores negativas, o que vai fazer é que nos vai ainda potenciar mais as manchas, as olheiras e tudo. Vamos provar nela também esta cor, que é um azul mais quente, um teal. E nela também favorece. Já, se eu usar um azul como este, que tem na sua composição cinzento, o que vai fazer, nós podemos comprovar que apaga. É verdade, fica mais apagada. As linhas do rosto ficam totalmente diferentes. E vamos provar também umas cores nela. Muito bem. Que seriam estes vermelhos, por exemplo. Este é um vermelho que é um vermelho mais puro, que contém um dos vermelhos primários. E como podemos ver, também nela é como que apaga um pouco mais. E se colocarmos este, que é um fúcsia, mas é considerado como um vermelho com mancha azul, já potencia muito mais as linhas do rosto dela. É verdade. Parece que clareia. Parece que clareia, parece que fica muito mais alegre. O truque é mais ou menos esse, é quando a gente veste uma roupa, uma cor qualquer que nos deixa um pouco clara. Sim, o ideal iluminada. É iluminada. Todas as cores emitem vibrações, tem a parte psicológica também e tem a parte da luz. Portanto, todas as cores que nós colocamos, que sejam positivas, que estejam dentro da nossa paleta, nos vai favorecer muito mais. Até nos tiram anos nos aportam juventude. Deixa a pessoa mais velha. Deixa a pessoa mais jovem se tiver as cores certas. Por exemplo, temos aqui também uma tonalidade de vermelho, que este é um vermelho esmeralda, que eu acho que é uma cor perfeita para ela. E realmente ilumina. Fica muito bonita. Não é também só o contraste das cores, não é? Também tem a parte dos contrastes, porque há pessoas que necessitam mais contrastes do que outras. Por exemplo, tem a ver com a personalidade? Se a pessoa tem uma personalidade mais triste... Também. As cores são as que definem o estilo pessoal. E o estilo pessoal está relacionado com a personalidade. Então, há cores para diferentes estilos. Por exemplo, uma pessoa que seja de um estilo romântico terá cores diferentes do que se uma pessoa que tem um estilo boêmio. Porque depois fica uma falta de equilíbrio, né? A pessoa é mais tímida, mais romântica. Tem que haver uma coerência. É fundamental haver coerência. É interessante, porque a gente vê mesmo isso nos amigos, nas pessoas. Mas parece que tem alguma coisa que não está encaixada, não está no lugar certo, não é? Sim, porque elas emitem mensagens. É como a nossa roupa. A nossa roupa também é uma linguagem não verbal, tal e qual como as cores. Porque se não escolhemos corretamente aquelas coisas que devemos usar, as peças, os acessórios e tudo, conforme a nossa mensagem que queremos transmitir, não há coerência. E isso, nós olhamos para uma pessoa e vemos que há qualquer coisa que não encaixa muito bem. Os próprios acessórios, se é dourado, se é prateado, também tem influência. Também tem influência. Até porque eles ficam muito próximos, geralmente, do rosto. Como é que funciona isso? Com os acessórios também podemos ver com a colorimetria, fazemos com alguns lenços também fazemos um teste de cores. E então, podemos ver que com essas cores também podemos modificar o óvalo. Tanto nas cores que vão perto da cara, como também nas formas dos acessórios, nas formas dos brincos, nas formas dos colares. E nisso tudo tem tudo influência sobre o óvalo. É incrível, mas é verdade. É incrível, Karina, eu não tenho palavras, porque é um mundo de coisas que a gente não pode imaginar. Como é que isso funciona? Se alguém quiser fazer uma
Isso é uma consulta que faz. Sim, fazemos uma assessoria. Nós tivemos 10 minutos e nunca mais a gente consegue falar sobre esse assunto aqui. Sim. Quanto tempo leva uma consulta? Uma consulta demora a volta de 2 horas. Nós vamos provando, temos 90, 120 cores para provar. Logo à partida fazemos alguns testes com algumas cores e aí identificamos a temperatura, se é quente ou fria, e depois identificamos a paleta, se é inverno, primavera, outono ou verão. Sim. E temos também a parte das subpaletas. Dentro dessas 4 paletas existem mais outras 4 paletas. Ai, meu Deus, a pessoa vai para lá e não sai toda baralhada, não? Não. Aprende a conhecer o melhor azul, o melhor vermelho. Sim. Qual é a cor que deve utilizar estrategicamente para algumas situações. Sim, quando é uma situação mais séria. Quando é uma situação mais séria, quando precisamos transmitir mais tranquilidade, quando queremos chamar a atenção, quando temos um encontro amoroso, quais são as melhores cores para utilizar. Isso é muito importante, depende do tipo de encontro amoroso que temos, se é mais porque gostamos da pessoa ou se é um encontro meramente sexual, portanto, podemos utilizar as cores estrategicamente para tudo. As cores, elas estão envolvidas em tudo, e nós vimos também no programa passado que 80% das nossas decisões são voltadas muito pela visão, não é? São decididas através da visão. E isso realmente comprova a importância dessa colorimetria. Exato, e também nas cores de cabelo, porque muita gente há que romper com o mito de essa cor é bonita. Não, essa cor fica-te bem. Temos que ter sempre em conta a paleta pessoal de cada indivíduo é fundamental na escolha das cores de cabelo. E a maior parte, infelizmente, eu falo por mim, até agora também não estava formada nessa área e aconselhava mais ou menos por ver. Mas é difícil quando estamos, é totalmente diferente quando estamos formados, porque sabemos o que estamos a dizer. E depois, quando olha, já percebe logo, aquilo realmente não está bom e sabe o porquê. Exato, eu às vezes nos aeroportos ou na fila do supermercado estou sempre a ver, olha, se pudesse ajudar eu mudaria isto, mudaria aquilo. É fundamental porque nesta área é muito gratificante poder ajudar as pessoas a melhorar a sua imagem. Exatamente. E parece que é muita informação, mas é algo simples. É algo simples. Na altura, quando se faz o teste das cores, em 2 horas conseguimos testar tudo, depois entregamos um swatch à pessoa para levar na sua mala, quando vai de compras, leva consigo e põe ao lado das peças e pode dizer, ok, esta cor sim, esta cor não. E podemos também enviar por e-mail para terem acesso através das redes móveis. Muito bem. A pessoa se sente muito mais bonita, muito mais capaz, economiza. E mais segura. E mais segura, exatamente. Na verdade, tudo passa. Eu tenho visto aqui muitas entrevistas e tenho percebido que tudo passa pelo autoconhecimento, né, Karina? Tudo. Investir na imagem é investir no autoconhecimento. Em saber o que é que nos fica bem, isso é uma ferramenta fundamental para todas. É isso mesmo. Karina, minha querida, muito obrigada por estar aqui conosco. Esse é um mundo mesmo de informações, eu espero que você volte. Aliás, já está convocadíssima para voltar para a gente falar mais sobre isso. Combinado. Muito obrigada a vocês duas que estiveram aqui conosco. E você não saia daí, porque mesmo muito rapidinho nós voltamos com muito mais informações. Um projeto inovador desenvolvido por 2 homens destaca e projeta as mulheres numa área que nem sempre é delas. Eu, que adoro música, recebo agora o José Raposo e vai nos falar sobre esse projeto. É o Música com Elas. Olá, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Hoje nós vamos falar de um assunto que eu mais adoro, música. Isso assim, hoje está muito colorido aqui. Nós temos o José Raposo, não é isso? O Li, você é a Berta e você é a Rita. Muito bem. Hoje isso aqui está colorido e vai ficar mais animado ainda. José Raposo, conta pra gente como é que surgiu essa ideia. Bom, isso surgiu numa noite em que eu estava no Bar do Luísmo, com o Luís Duarte, estávamos a festejar o aniversário de uma amiga nossa. Tive que me ausentar da cabine de DJ e desafiei 2 amigas para experimentarem a ficar lá enquanto eu tinha que me afastar da mesa. Foi beber um copo. Basicamente. São coisas que acontecem. O que é certo é que quando dei por elas, já estavam ali passado uma meia horinha, estavam super à vontade, estava a correr bem e continuaram. Rita, você acha que isso é uma coisa assim inerente mesmo às mulheres? Elas têm coragem e capacidade de aprender tudo muito rápido? Sim, e provou-se na primeira edição de Música com Elas, que foi uma das participantes aqui com a Berta, e provou-se que realmente as mulheres têm muita coragem
e correu tudo muito bem. Foi super divertido, o público interagiu bastante connosco e nós com o público. Portanto, está à prova. As mulheres têm coragem e foi uma boa oportunidade, Muito sem bem. dúvida. José Raposo, você então sugeriu ao Lee. Exatamente. E ele logo aceitou, foi assim? Sim, claro. Ou teve alguma resistência? Não. Não? Ainda por cima já conhecíamos o leque de... Já havia alguém que... planeado, uma lista de mulheres que poderiam ou não aceitar. Felizmente fiz 10 telefonemas, os 10 foram positivos e aceitaram. E pronto. É a prova que as mulheres são corajosas. Sim, e nós também apostámos nelas. Não sei se eu vou concordar, mas vocês concordam? Não, mas correu muito bem, correu mesmo bastante bem. E continua a correr, com outras duplas novas, mas sempre a correr bem. Como é que foi o primeiro dia? Quando vocês decidiram, conversaram, e depois no primeiro dia surgiu aquela ansiedade, aquele medo de será que isso vai funcionar? Porque na verdade esse não é um evento que acontece todos os dias. Aqui, por exemplo, isso é muito inovador, não existe aqui. Não, esse evento, tanto quanto nós sabemos, é único no país. Sim. Só por si já tem algum valor acrescentado dessa forma. O que é certo é que elas, só por si, a verdade seja dita, nós criámos o conceito, os dois, planeámos mais ou menos como é que as coisas poderiam acontecer, mas o grosso do trabalho passa sempre por elas. Sim. A verdade é essa. Elas são as verdadeiras dinamizadoras de cada evento. Sim. Isso é inevitável. Isso é inevitável. Sem dúvida. O que acontece é assim, elas são, não têm experiência nisso, não é isso? As mulheres que vocês convidam não têm experiência. Exato. Como é que elas chegam lá e treinam e elas pegam isso rápido lá à noite ou não? Vocês têm um treinamento? Isso me faz qualquer tipo de confusão. Geralmente temos o material à disposição lá no bar. Sim. E com alguma antecedência elas têm, familiarizam-se com os decks, com a mesa de misturas, que é uma coisa também simples. E a aprendizagem é sempre rápida. Até hoje não houve qualquer resistência. A Berta ficou com os olhos assim a brilhar quando eu falei, será que eles aprendem rápido? Às vezes há aquelas duplas que funcionam quase só single, mas não foi o caso delas. Não é o caso desta dupla, mas corre sempre bem. Vai sempre em dupla? Sim, sempre em dupla. Sim. Como é que foi quando você recebeu o convite? Por acaso, quero agradecer desde já ao Bar do Abismo e ao Raposo pelo convite. Inicialmente, quando recebemos o convite, eu fiquei mais ou menos sem saber o que é que sim ou não. Comuniquei aqui com a minha colega, a Rita, e ela disse que sim. Foi você que convidou a Rita? Ele contatou-nos. Sim, e depois, entre nós, conversamos e achamos que havíamos de experimentar essa experiência. Escolhemos o nosso grupo, o nome, o género musical que pretendíamos passar e foi muito divertido. Quando vocês estavam lá, na hora, bateu um nervosismo? Muito mesmo? Um nervosinho miudinho no início, mas depois... quando chega à mesa... Isso é mesmo a cara das mulheres, né? Quando se chega à mesa, inicialmente, a primeira faixa se passa melhor, a segunda vai passar e continuamos. Pois é muito divertido, é bastante divertido. Portanto, acho que qualquer mulher devia experimentar, porque é bastante divertido. Estamos ali, estamos a divertir-nos, não é? E também estamos a interagir com as outras pessoas, também estamos a dar a conhecer alguma coisa, o nosso lado. E depois, como estavam a dizer, claro que isso tudo tem algum trabalho por trás. Claro. Fazemos algumas pesquisas, procuramos algumas músicas, depois definimos o nosso género musical. E acabamos também por conhecer muita coisa. Sim. Alguns álbuns, alguns artistas que também não conhecíamos. E acabamos também passar isso para fora. Nossa mensagem. E divertimos imenso com isso. Depois É uma percebemos experiência que as pessoas também gostam e que também conhecem alguns géneros, algumas músicas que também não conheciam. Claro. Isso é sempre um aspecto positivo. Vocês fizeram isso juntas? Foi assim? Exatamente, fez uma seleção enorme de músicas e de vários Exatamente, artistas. até altas horas eu ouvi muita música. Isso para quem gosta de música é ótimo. Claro. Exatamente. Passámos 2 vezes a música, 30 minutos cada dupla. E depois a nossa onda, primeiro, inicialmente foi muito soft, entre o blues e o jazz. E depois foi um bocadinho mais progressivo na segunda parte. Mas... Vocês sentiram uma certa pressão? Sim, porque é sempre aquela expectativa de ver o que é que o público-alvo vai ver, como é que reage inicialmente. Vocês colocaram música para as pessoas dançarem? Exatamente. Sim. E vocês ficaram assim um pouco ansiosos antes das pessoas irem lá dançar? Será que esse pessoal vai mesmo aceitar isso? Vai a ansiedade gostar? é mais essa, saber se realmente vão dançar, se vão gostar, se vão se divertir.
Aquilo no início, como na por cima fomos a primeira dupla, fomos a que abrimos a pista, por assim dizer. Foi mesmo uma responsabilidade. Mesmo logo no início era preciso fechar aquelas pessoas ali para a pista, devagarinho foram e depois... E depois a mulher apoia outra foi uma mulher, maravilha. Pois, claro. As mulheres Exatamente, já para o para fim da noite, porque entretanto tínhamos uma primeira participação, não é de meia hora, passavam todas as duplas e depois passávamos uma segunda vez. Já aí já era mais tarde, as pessoas já estavam num convívio, já sabiam o que é que estavam à espera e depois tudo correu muito bem. Vocês, quando foram contatados por eles, Sim. eles deram alguma dica no que vocês deveriam colocar, que tipo de música, ou deixou completamente à vontade? Ao nosso critério. Foi? Completamente ao nosso critério. Fomos livres na escolha em tudo. E acertaram, acho que Cada dupla acertaram. depois tinha o seu estilo musical. Sim. Era muito variado. Acabava por criar aqui alguma dinâmica. E só assim fazia sentido. Só assim que fazia sentido, exatamente. Que é para elas, o risco de exposição delas, pronto, é complicado, quer seja um espaço pequeno ou grande, especialmente para quem não está habituado, como elas, acaba por inibir um bocado as pessoas. Então, se a gente tivesse que obrigá-las a dizer, olha, vais passar este tipo de música ou aquele, imaginemos que elas acabavam por não gostar daquela música, complicava ainda mais a equação. Assim, nesse aspecto, elas... O que depois nós acabamos por fazer é, já com as duplas definidas e o estilo musical de cada uma, definirmos consoante do menos progressivo para o mais progressivo, organizar as duplas e coincidiu que o estilo delas era o mais soft na altura, foram elas que abriram e é assim que E nós foi uma ótima organizamos. escolha, tanto que ganharam, sim, não é? sim. Planos para o futuro? Temos algumas ideias na calha, algumas que não se pode dizer. Ai, que perigo! Não se pode dizer isso aqui no Planeta Mulher. Tem que dizer tudo. Não, algumas que não se podem dizer. Ok, tá bem. Mas passa sobretudo para já por pegarmos nas duplas vencedoras e organizarmos alguma coisa para já maior. Temos no dia 7 de março um convite feito pela Câmara Municipal de Angra para comemorar o Dia Mundial da Mulher, que é dia 8, no domingo. Vão fazer a noite de sábado com várias duplas do nosso evento. Já é Só por sucesso, si não já é? é bom, só por si já é bastante bom. E daí para a frente, logo se vê. Vamos ver a receptividade também das pessoas com o evento. E é com essas caras lindas e muita música que nós vamos terminar o Planeta Mulher de hoje. Um grande beijinho e até a próxima semana. Música, DJ! Hehehe